Salve, salve, maestros! É uma satisfação estarmos iniciando a nossa primeira aula sobre o curso da defesa Caro-Kann, variante Capablanca. Bem, vamos aqui iniciar a nossa jornada com E4, C6, estamos já diante da defesa Caro-Kann. A ideia de C6 é muito clara: avançar o peão de D7 até D5 e depois retomar com o peão de C. As brancas devem, claro, ocupar o centro com mais um peão. E as pretas seguem com a sua ideia, D5, atacando o centro das brancas. Existem outras possibilidades aqui para as brancas, mas nós iremos analisar nesse curso, como todos já sabem, o lance cavalo C3, entrando na variante clássica. As outras possibilidades para as brancas, tanto no lance 2 quanto no lance 3, serão alvo de mais 3 cursos da Caro-Kann. Esse aqui é o Caro-Kann parte 1, certo? Então, nos próximos meses eu estarei lançando mais 3 cursos da Caro-Kann. O curso da parte 2, nós vamos ter a variante do avanço, E5 no lance 3, e também nós teremos a parte 3, que incorporará o ataque Pá9 e a variante das trocas, e a parte 4, que nós veremos outras possibilidades das brancas no lance número 2. Mas voltando aqui à nossa linha principal, depois de D5 também é possível o cavalo D2. Mas chegamos à mesma posição aqui com o cavalo E4. Bem, aqui também as pretas têm outras possibilidades, como cavalo D7, foi muito jogado em determinada época pelo ex-campeão mundial Anatoly Karpov, e uma variante um pouco diferente aqui, com o cavalo F6. Mas, hoje em dia, a variante mais utilizada pelos mestres, na posição que nós vimos, é bispo F5, que é conhecida como a variante Capablanca. Então, as pretas tratam de desenvolver o seu bispo de uma forma bastante ativa e atacando o cavalo. A partir daí, nós já vamos ter algumas variações. E todas essas variações, do lance 5, 6, 7, 8 dessa variante, nós veremos nas próximas aulas e nos próximos módulos desse curso. Nós iniciamos a ordem das aulas pelas linhas mais jogadas pelas brancas, deixando as linhas menos jogadas para os últimos módulos e as últimas aulas. Bem, aqui cavalo G3 é o lance natural atacando o bispo, e o bispo deve se manter nessa importante diagonal. As brancas jogam nessa posição um lance não muito comum nas aberturas, avançar o peão da torre, seja ele da ala do rei ou da ala da dama. Mas nesse caso está justificado, porque o plano das brancas está claro, será no futuro Rocá Grande. E também, esse avanço, ele não é uma perda de tempo, apesar de não desenvolver uma peça na abertura, porque justamente as pretas devem perder um tempo para dar uma casa de fuga para o seu bispo. H6 é o lance correto. As brancas tratam de desenvolver o cavalo em F3, está muito bem posicionado, mirando a casa E5. As pretas devem jogar cavalo D7, protegendo a casa E5.
H5 atacando o bispo e ganhando espaço. Bispo H7. E não há dúvida que esse bispo em H7 ele está bastante ativo nessa diagonal. Então, as brancas costumam jogar bispo D3, exatamente para trocar por esse bispo. Bispo toma D3, dama D3, tirando a dama da primeira fileira. Isso geralmente é importante nas aberturas para que no futuro possam se conectar as torres. E6, o plano das brancas com bispo D2, roque grande, cavalo E4, G4 e G5 no caso das pretas rocarem pequeno. O plano das pretas com cavalo F6, bispo E7. Aqui nós escolhemos o lance dama B6 e roque pequeno. Bem, aqui segue bispo D2. Nós teremos também, no lance 11 até o lance 13, outras alternativas para as brancas. Mas essas alternativas serão vistas nas próximas aulas. Cavalo de GF6, desenvolvendo o cavalo, atuando no centro e controlando a casa E4, roque grande, colocando o rei aí numa posição mais segura e mobilizando a torre de D1, né? Que agora fica em D1. Bispo E7. Rei B1 melhorando a posição do rei, isso é um lance típico em muitas aberturas em que se joga roque grande. Dama B6. É verdade que nessa posição o roque pequeno é o lance mais jogado. Mas eu escolhi a continuação dama B6 porque me parece uma linha bastante interessante em que tem se revelado novas ideias e que nós podemos, sem dúvida, desenvolvê-la e utilizar como uma arma dentro do nosso repertório de pretas. Então, dama B6 aproveita a seguinte situação. As pretas não precisam imediatamente rocar pequeno. Então, ela atrasa um pouquinho aí o roque pequeno e agora passa a definição para as brancas nessa posição. Aqui no lance 14, as brancas têm várias possibilidades, mas nessa aula nós vamos analisar o lance C4. E nas próximas aulas analisaremos o lance torre de H1 e cavalo E4. C4 é um lance recomendado pelo grande mestre Neg no seu famoso livro, lançado em 2014, Grandmaster Preparation. Não sei se vocês possuem esse livro, é um livro de repertório para as brancas. Tem mais de um volume, tem um volume também dedicado à defesa siciliana e outros volumes serão lançados, mas nesse livro, dedicado a Caro-Kann, também a francesa, ele faz uma recomendação de como jogar contra a defesa Caro-Kann. E a partir desse livro, eu realizei análises, mas como vocês sabem aqui, principalmente do ponto de vista das pretas, buscando uma preparação, um repertório para as pretas. De qualquer modo, fica claro que como as posições que vão surgir são de possibilidades para ambos os lados, então esse curso aqui da defesa Caro-Kann também é útil para quem
estiver interessado em jogar de brancas. Então, C4 é uma ideia bastante pertinente. Domina a casa D5, ganha espaço no centro. Então, veja e aguarda aqui que as pretas tomem uma decisão. Então, nessa posição aqui, nós devemos analisar que, como eu já falei para vocês, né? O nosso plano aqui será rocar pequeno. Então, é o lance que eu recomendo. Roque pequeno, mobilizando a torre de H8, agora as torres estão conectadas. E o sonho das brancas é, depois de retirar o cavalo de G3, ou para E4 ou para F1, avançar o peão G, chegando a G5, onde existe um ponto de ruptura devido ao avanço no início do jogo das pretas do peão H. O peão H6 permite um ponto de ruptura. Conseguindo isso, as brancas abrem linhas para atacar o rei das pretas. Então, é um ataque perigoso. Mas as pretas têm condições de jogar de igual para igual nessa variante. Estou convencido disso, por isso a minha recomendação. Porém, as pretas têm que jogar, claro, com bastante precisão. Mas eu queria voltar aqui e analisar, em vez de roque, que é a nossa sugestão, analisar outras possibilidades. Aqui, se as pretas jogam C5, que é um plano, nesse tipo de estrutura, que fique claro para nós, o plano das pretas é, num determinado momento, no momento mais adequado, jogar C5. Porque é justamente o lance que ataca o peão central das brancas de D4. Outra ruptura possível seria E5. Mas E5 é muito mais difícil nesse tipo de posição, porque o ponto E5 está bem controlado pelas brancas. Agora, a gente precisa saber quando o lance C5 será adequado, correto, para que as pretas possam equilibrar o jogo, ou quando será prematuro. Então, neste caso aqui de C5, as brancas têm uma forte réplica D5, justificando inclusive o lance anterior, C4. Por quê? Porque com D5, agora, se toma D5, você pode retomar com o peão de C. E aí nós temos a coluna E aberta, que estará à disposição das brancas. E também, quando desaparece o peão de E6, as brancas têm uma excelente casa para o seu cavalo. Então, não há dúvida que essa posição é ruim para as pretas. Bem, além de C5, eu gostaria de analisar aqui com vocês um outro lance. Roque grande. E aqui surge o primeiro exercício. No nosso treinamento, na nossa aula, em algumas determinadas posições, eu vou pedir para vocês pararem o vídeo e analisarem o tempo que vocês acharem necessário e depois comparar com a nossa análise. Eu acredito que dessa maneira vocês vão
treinar um pouco a análise, né? E também, digamos, firmar melhor os conceitos da posição. Então, o que eu pergunto para vocês nessa posição é como vocês avaliam essa posição. Se ela é favorável para as brancas, se ela é favorável para as pretas, ou se a posição está mais ou menos equilibrada. E qual lance vocês jogariam de brancas nessa posição e o porquê de vocês terem escolhido tal lance. Então, pausem o vídeo, por favor. E daqui a pouquinho nós já retornamos para fazer a análise dessa posição. Muito bem, voltando, eu espero que você tenha analisado. E vamos agora estudar de que forma as brancas podem aproveitar o roque grande. Uma das coisas importantes no xadrez, e bastante útil na maioria das posições, é nós considerarmos uma análise sobre a posição das nossas peças e identificar quais as peças estão em condições de melhorar a sua colocação. Então, aqui, de imediato, dá para perceber que algumas peças brancas podem melhorar, como a torre de H1, o próprio cavalo de G3, que no momento não joga muito, a dama, que está nessa posição assim, que no futuro pode se abrir a coluna D e a torre das pretas está em D8. Mas aqui, na verdade, o principal é melhorar a posição do bispo. Não que o bispo em D2 esteja tão mal, mas é porque tem uma excelente casa para o bispo. Então, o melhor lance aqui é bispo F4. Por dois motivos. Primeiro, porque ocupa essa diagonal, importante, né? Porque dessa forma o bispo controla casas realmente importantes, as casas que estão aí destacadas, e por outro lado, ao retirar o bispo de D2, a torre de D1, ela aumenta a sua ação na coluna D. Por quê? Porque houve uma desobstrução parcial, né, da coluna D. Então, esse lance é excelente. Nós podemos aqui analisar de que forma as pretas podem responder a bispo F4. Possibilidade aqui de jogar C5, que é um lance natural mesmo, em posições que as pretas roncam grande. Mas as brancas já estão, devido ao lance bispo F4, numa posição muito boa para realizar esse avanço D5. Claro que se E tomar D5, C tomar D5, as brancas têm uma posição muito forte e novamente o cavalo pode entrar em F5 com toda a força. E há possibilidade também no futuro de um avanço do peão D5 para D6. Bem, considerando que esse bispo está muito forte nessa diagonal, o bispo de F4, o melhor que as pretas têm a fazer é jogar bispo D6. Após bispo toma D6, dama toma D6, as brancas têm um lance que vai lhe garantir uma pequena, mas duradoura vantagem posicional, que é o lance D toma E6. No caso de dama, D3, torre toma D3, F toma E6, torre E1, nós vemos que a estrutura das brancas é superior devido ao peão isolado de E6. Existe também uma outra alternativa aqui para as pretas, que é retomar o peão com a dama. Nesse caso, parece bastante útil retirar a dama dessa coluna
em que ela estava exposta devido a uma futura ação da torre de D8. E se nós analisarmos aqui essa posição, nós vamos verificar que as peças brancas estão mais ativas, que existem algumas fraquezas na posição das pretas. E, novamente, nós temos o branco com uma vantagem pequena, mas duradoura, o que colocaria, sem dúvida, as pretas numa situação desconfortável. Bem, nós estamos analisando aqui alternativas para o lance roque, que nós decidimos como o lance preferível, mas que são bastante, na verdade, instrutivas para que nós entendamos melhor os aspectos do jogo posicional. Torre D8, sim, torre D8 seria uma alternativa possível nessa posição e depois rocar pequeno. Mas voltemos ao lance que nós definimos aqui como o que nós devemos seguir, que é o roque pequeno. Então, como eu já frisei, esse lance é importante para conectar as torres. E, claro, agora o plano das brancas, até porque rocaram grande, nós estamos numa situação de roques opostos, é avançar o peão de G2 até G4 e G5 e fazer a ruptura em G5, né? Esse ponto de ruptura. Então, as pretas vão ter que encontrar uma maneira de ou se defender ou contra-atacar no centro ou na ala da dama. Mas a gente nunca pode perder de vista um lance que deve ser preparado, que é o lance C5, o avanço do peão C para pressionar o peão de D4. Bem, aqui nessa posição, nós vamos seguir na linha principal. Aqui nessa posição, nós vamos seguir na linha principal com o bispo F4, que foi uma novidade sugerida no livro do grande mestre Neg, que eu já citei aqui, em 2014, e há algumas partidas já jogadas pelos mestres. Mas, além de bispo F4, as brancas têm outras possibilidades. E eu gostaria de analisar com vocês. E o primeiro lance que eu gostaria de analisar é C5. Então, a partir desse lance, nós teremos o nosso exercício 2. Eu quero que você aqui, de pretas, tome uma decisão. O que jogar após esse ataque do peão à dama? Primeiramente, avalie essa posição, né? O que mudou com esse avanço do peão de C? Nós estamos vendo aí algumas questões, por exemplo, que foram destacadas. O peão D4, que fica atrasado, mas que ainda é um peão forte, porque controla a casa central E5, importante. A casa que fica aqui na frente do peão atrasado, que pode ser ocupada por uma peça das pretas, a princípio o cavalo, de F6. E esse peão C5 também controlou a casa D6. Bem, existe um ataque à dama. Então eu quero que vocês pausem o vídeo, avaliem e tomem a decisão de qual lance jogar de pretas. Até daqui a pouco. Bem, estamos voltando aqui para compartilhar a análise e também para que vocês possam comparar o que vocês analisaram com o que nós analisamos. Aqui existem dois lances principais aqui.
Gostaria de ver primeiro o lance dama C7. É um lance perfeitamente jogável. E já tenho uma ideia de avançar o peão de B7 para B6, fazendo uma ruptura e tentando abrir uma coluna para as pretas, já que as brancas rocaram grande. Então é importante abrir uma coluna na ala da dama. Bem, eu separei aqui uma variante para exemplificar o que poderia ocorrer nessa posição. As brancas poderiam jogar cavalo E4, que é um lance totalmente natural, preparando o avanço do peão G4. E aqui torre de AD8 também é totalmente possível, né? Colocando a torre nessa coluna D. E tentando aproveitar também agora, principalmente que o peão de D ficou atrasado. Brancas podem jogar cavalo toma F6, cavalo toma, que é um exemplo para que a gente possa entender como a partida poderia seguir. E dama E2, saindo aí, né, dessa coluna D, em que a dama está vulnerável devido à torre preta de D8. Bem, não cabe mais adiar, nós temos que fazer esse lance aqui, que é a ruptura, que as pretas têm agora para abrir linhas na ala da dama. E aqui as brancas vão jogar um lance muito típico nesse tipo de posição, que é avançar o peão G4 mesmo quando ele não estiver apoiado. É um sacrifício de peão. Geralmente é muito perigoso tomar esse peão de G4, porque abre a coluna G para uma das torres brancas. Então nós temos que ter muito cuidado e, se for para tomar um peão de G4, isso tem que ser realmente necessário. Bem, aqui nessa posição, as pretas têm duas possibilidades. Ganhar um peão, não o cavalo G4, que realmente vai abrir linhas para o branco, mas B toma C5, abrindo coluna para as pretas. Mas agora, claro, o ataque das brancas vem muito rápido. G5, H toma G5, bispo toma, podemos jogar ainda C toma D4. Aqui H6 é um lance também natural de ataque, ainda que as pretas possam manter a coluna H fechada, com G6. E aqui uma posição muito interessante que eu analisei com o computador. Vejam que as brancas elas estão com 2 peões a menos e estão buscando realizar um ataque na ala do rei contra o rei das pretas. E nesse tipo de posição, geralmente, nós não trocamos, não queremos trocar as damas. Porque ao trocar as damas, o que acontece é que, na maioria das vezes, o ataque perde força. Mas o xadrez é um jogo complexo e o ataque e o cálculo é concreto, né? Então, aqui uma sugestão do computador, dama E5, que aparentemente parece um lance incorreto. Porque, como eu falei, se eu estou atacando e tenho 2 peões a menos, eu dificilmente vou querer trocar as damas. As brancas também estão ameaçando agora jogar bispo toma cavalo e ganhar uma peça. Então, na verdade, força a troca das damas. Mas veja que aqui existe uma sequência em que as brancas vão recuperar material. E no caso que as pretas tentem realmente segurar o material, jogando torre D6, existe uma pequena combinação aqui, uma pequena sequência que vai dar uma vantagem muito grande para as brancas. H7, esse peão acaba se tornando perigoso. Fica claro aí que cavalo toma H7 não pode, porque jogaria, as brancas ganhariam um bispo. Rei H8 e bispo H6. Veja que agora, se a torre sai, as brancas tomam em F7.
dando um duplo e atacando a torre. E se não sai, as brancas ganham a qualidade e o peão de F7 continua atacado. As brancas estão aqui numa excelente posição. Então veja que não só essas noções, esses princípios gerais são importantes, mas também o cálculo concreto, né? Nem sempre nós podemos ser abstratos. Na maioria das vezes é necessário sim calcular para que a gente possa encontrar o melhor lance. Na maioria das vezes em posições mais críticas, claro, em posições que requer um cálculo preciso. Em outras situações, muitas vezes nós jogamos por princípios do jogo posicional e da estratégia. Bem, vamos voltar aqui. Isso foi um exemplo da variante dama C7, que não é ruim, na verdade. E voltando aqui à posição, vamos tentar melhorar um pouco aqui o jogo para as pretas. Cavalo toma F6, dama E2, só estou repetindo os lances que já foram vistos agora há pouco. E nessa posição nós jogamos B toma C5. E se revelou um lance duvidoso, já que o ataque das brancas acabou ficando muito forte. Bem, em algumas situações nós podemos jogar esse tipo de lance, que nem sempre vai ser o melhor, mas nesse caso aqui parece necessário. Eu digo que nem sempre vai ser o melhor, porque o cavalo em H7 ele vai defender o ponto G5, mas ele vai ficar mais passivo. Mas como as pretas já estão com a ruptura em B6, então elas já conseguem um certo contrajogo, então nesse caso fica claro que o importante é evitar o avanço G5 daquela maneira que vimos agora há pouco, né? Então esse cavalo H7 aqui é importante. As brancas podem capturar, a gente toma de peão de A, abrindo a coluna A. E nós podemos fazer uma variação dessa posição, né? O plano das brancas é jogar G5, trazendo uma das torres para a coluna G. Veja que geralmente nesse tipo de posição, a torre branca que iria para a coluna G, para a casa G1, seria a torre de D, porque a torre de H, depois do peão de H6 das pretas saírem dessa posição, elas estão ali para também apoiar o peão de H5. No entanto, a torre de D1 ela está numa posição mais ativa do que a torre de H1, porque ela está na coluna D e acaba também fazendo uma proteção ao peão de D. Então não é fácil identificar, apenas pelo princípio geral, qual das torres nesse tipo de posição a gente deve levar para G1. Requer sim um cálculo bastante concreto. Bem, pelo lado das pretas, as pretas têm a coluna A, que pode ser útil para atacar o rei das brancas. Tem essa casa D5, em que você pode posicionar aí a torre. E, claro, as brancas têm um peão isolado em D4. Então, essa posição está mais ou menos equilibrada. E é uma posição inteiramente jogável, que você também pode escolher para jogar de pretas. Não sei o que vocês, assim, depois lá nos comentários aqui da nossa plataforma, vocês podem até compartilhar conosco os lances que vocês acabaram decidindo nos exercícios, né, para a gente poder fazer também uma avaliação, é bem interessante. Mas dama C7, quem achou que dama C7 era o melhor lance, não podemos dizer que está errado, é um lance realmente bastante jogável. Mas o lance que eu prefiro aqui nessa posição é dama B5. Geralmente, a troca de damas ela vai favorecer as pretas nesse tipo de posição. E mesmo depois de dama toma dama, peão toma dama, nós não temos que nos preocupar com o peão dobrado B5, ele não é uma fraqueza. E o peão D4 é um peão atrasado.
podemos dizer que pode ser uma fraqueza eventual, mas o peão D4 também controla casas importantes, né? Então não podemos achar também que porque as brancas têm um peão atrasado, as pretas já estão muito melhor. Mas existe uma casa, uma boa casa aqui para o cavalo, em D5, né? E com a troca das damas, veja que todo aquele plano das brancas de atacar na ala do rei, o rei das pretas, perdeu a sua força. Então alivia muito a posição. E me parece que nessa posição as pretas estão um pouco melhor. Então o lance que eu recomendo seria dama B5. Mas você pode me perguntar, mas se as brancas não quiserem jogar dama toma dama? Jogar, por exemplo, dama C2, sem trocar as damas, já que a troca de damas, a princípio, favorece as pretas. Bem, aí o que acontece é que as pretas ganharam o tempo, porque elas estavam em B6 e agora, como estão em B5, permitem essa ruptura em B6. Então vejam que agora as pretas elas estão mais rápidas para abrir linhas contra o roque das brancas do que as brancas para abrir linhas contra o roque das pretas. Então essa posição já sem dúvida alguma, bastante favorável para as pretas. Se C tomar B6, A tomar B6 e a coluna A está aberta para a torre das pretas. Muito bem, vamos voltar então à nossa linha principal, de onde nós tínhamos nos desviado um pouco, né? Para que nós possamos também conhecer outras ideias posicionais e voltar ao lance principal, o lance recomendado, que é o roque pequeno. Aqui nessa posição, nós vimos o lance C5, mas as brancas têm outras possibilidades. Depois nós vamos ver o lance principal, que é o bispo F4. Mas vamos considerar também o lance cavalo E4, que é um lance totalmente natural, já que a ideia das brancas é avançar o peão de G. Bem, nessa situação, aí sim nós temos o momento adequado para jogar o lance liberador das pretas, que é o lance temático C5, atacando o centro das brancas. Então, a gente tem que pensar, sempre que fizer o C5, avaliar se D5 é bom ou não. E nesse caso não é, porque as pretas têm a seguinte sequência: cavalo toma E4, dama toma E4, cavalo F6, e aqui tem até um detalhe tático importante, porque se as brancas jogarem dama E2, considerando que se F toma E6, elas vão ganhar o bispo, na verdade, existe um golpe tático. Então, nós podemos tomar o peão e entregar o bispo. Porque depois de torre de A é 8, a dama está sem casa. As brancas ainda podem tentar uma solução aqui tática. Jogando o bispo A5, dama toma, e salvando a dama. Ou melhor, parecia que ia salvar a dama, né? Com dama B7, mas depois de torre B8, dama C6, nós temos cavalo E4 e nessa posição aqui você está ameaçando entrar em C3 e entrar em F2. Realmente, as brancas salvaram a dama, né? Mas, apesar do material equilibrado, o ataque das pretas é muito forte. Então, no caso de torre D5, se leva esse golpe aqui, cavalo C3, que é ganhador. Então, outra possibilidade aqui, depois que
houve dama toma bispo, é as brancas jogarem dama D6. Mas sempre tem cavalo E4, né, atacando a dama e ameaçando o duplo em F2. E as pretas conseguem uma grande vantagem aí material. Então vejam que o D5 não é bom, o dama E2 aqui também não é correto. As brancas teriam que fazer aqui um outro lance, né, para defender o peão e não tomar esse bispo, evidentemente. Mas aqui a posição das pretas já é muito boa. Então, vejam que o principal empecilho para C5, em certas posições, é o D5, mas nesse caso aqui, D5 não funciona bem para as brancas. Então, se não funciona bem, o C5 provavelmente é muito bom. Então, nós vamos ver outra possibilidade. Depois de C5, eu analisei também G4. Veja que esse é o lance típico das brancas, mesmo sacrificando o peão, com a ideia de chegar em G5. Mas nesse caso específico, as pretas podem tomar o peão de G4. G4, cavalo toma G4, nessa posição funciona, porque existe também a possibilidade, no caso de torre de HG1, nós jogarmos F5 nessa posição. Bem, mas eu analisei aqui cavalo E5, cavalo de D toma E5, D toma E5 e cavalo toma E5. E dama E2. Vejam nessa posição que as brancas têm 2 peões a menos. Mas as peças brancas estão bem colocadas, existe a coluna G. Então, as pretas, elas devem ter ainda preocupação com a posição, porque as brancas podem conseguir um forte ataque. Então, uma das maneiras de diminuir a iniciativa das brancas é simplificando, mesmo que seja à custa de entregar algum material. Nós temos 2 peões a mais. Nós podemos, por exemplo, entregar um peão para diminuir, para rechaçar o ataque das brancas, e um peão a mais já é uma excelente vantagem. Então, dentro dessa ideia, as pretas podem fazer o seguinte lance aqui. F5. Depois de bispo C3, F toma E4, bispo toma E5, bispo F6, continuando, claro, com a ideia de simplificar. Dama toma E4, recuperando um peão, mas as pretas ainda estão com um peão a mais. Bispo toma bispo, dama toma bispo, torre F5, dama E2 e torre de AF8. Veja, nós tínhamos 2 peões a mais, entregamos um, mas acabamos com o ataque das brancas. E com esse peão a mais e com as peças muito ativas, vejam como estão muito bem posicionadas as torres dobradas na coluna F e pressionando o peão de F2. Então aqui as pretas têm uma clara vantagem. Vamos voltar aqui para... além de cavalo E4, que nós acabamos de analisar, nós temos ainda uma opção aqui que eu queria ver com vocês, torre de HE1. Vejam que a ideia dessa torre é ativar aquela torre. Em H1 ela está jogando pouco, né? Aí é uma coluna semi-aberta. E também se pode considerar que o peão de E está cravado porque o bispo de E7 não está defendido. Mas como as pretas devem seguir nessa posição? Bem, existem algumas possibilidades, né? Uma seria jogar torre de FD8.
para depois de cavalo F5 jogar o lance defensivo bispo F8. Tem até uma partida que eu vou passar para vocês na base, nessa posição aqui, em que as brancas jogaram o interessante sacrifício, cavalo toma H6, G toma H6 para abrir o roque das pretas e G4. E aqui nós temos uma posição em que as brancas têm apenas um peão pela peça a menos, mas as análises aí demonstram que as brancas têm compensação, têm ataque. Então, essa seria uma possibilidade aqui para as brancas. Bem, em vista disso, eu escolhi uma outra variante aqui como linha principal, jogar torre de A D8. Claro que vai levar ao mesmo lance, né? Cavalo F5. Mas aqui tem uma diferença. Aqui é correto, e aliás, existe outras posições em que se joga dessa maneira. Nós podemos capturar o cavalo, realizando essa troca aqui. As brancas entram com a torre na sétima, mas essa estrutura permite às pretas um bom contrajogo, devido ao lance cavalo E4. O cavalo fica muito bem colocado aí na quinta fileira e ganha um tempo ameaçando um duplo em F2. Bem, eu analisei aqui a seguinte variante. Se dama E2, torre de D E8, aqui tem uma pequena armadilha, né? Porque se torre toma cavalo, cavalo C3 e ganha dama. Mas aqui as brancas devem trocar a torre. E essa é uma posição em que não há a menor dúvida que as peças pretas estão bem posicionadas, o cavalo está bem colocado. E dá para perceber que o ataque das brancas na ala do rei não avançou em nada. Então essa é uma posição bastante satisfatória para as pretas, né? Bem, voltando aqui, depois de cavalo E4, existe também a possibilidade das brancas jogarem C5. Vamos ver o que poderia ocorrer nesse caso. Do lance C5. A ideia das brancas aí seria de que a dama não teria uma ótima casa nessa posição, né? E ganharia um tempo. E agora cavalo F2 não funciona. Mas existe uma possibilidade aqui que as pretas podem jogar. Isso é bastante interessante, essa análise também feita com o computador, com essa recomendação aqui de cavalo de D toma C5. Vamos tentar entender esse sacrifício posicional, né? Bem, depois de D tomar C5, dama toma. Então existe aqui, eu não diria até um sacrifício posicional, porque isso aqui requer um cálculo concreto, muito concreto, né? Então está baseado mesmo no cálculo de variantes. O sacrifício posicional ele é mais para ser explorado a médio e longo prazo, ele está mais baseado em conceitos, né? Conceitos do jogo posicional e estratégico. Mas olha, aqui nessa posição, vejam que as pretas ameaçaram a torre de E7 e o peão de F2. Aqui só tem um lance realmente possível para as brancas, é torre D7. E depois de cavalo F2, existe
única possibilidade aqui de salvação para as brancas é jogar torre e toma torre. Porque se tirar a dama, as duas torres brancas estão atacadas. Então, depois de torre toma torre, cavalo toma dama, torre toma cavalo, veja como é que ficou o material aqui. As pretas têm dama e 3 peões em troca de torre, cavalo e bispo das brancas. Há uma pequena vantagem material para as pretas. Aqui tem um lance interessante, F4, trocando o peão dobrado pelo peão de H5 aqui. E veja que, apesar da pequena vantagem material das pretas, a gente não pode desconsiderar que as peças brancas estão bem ativas, bastante ativas. Mas eu creio que essa posição aqui, devido aos 3 peões a mais, e de preferência as pretas devem depois tentar trocar uma das torres, né? Dá melhores chances no final para as pretas, ainda que a vantagem preta deva ser bem pequena. Bem, muito bem, vamos dar continuidade aqui, agora sim, com o lance da variante principal, bispo F4, em que se posiciona o bispo numa excelente casa. Como a gente deve jogar contra esse lance? Bem, existem algumas possibilidades. Primeiro vamos verificar C5, que é o lance temático, que a gente sempre deve levar em consideração. Mas nesse caso nós já sabemos que C5 não é bom, porque com o bispo em F4, D5 é D5, C toma D5, as brancas têm uma grande vantagem. E sempre destacamos essa casa aí, F5 para o cavalo. Então, vamos analisar um outro lance aqui. O lance torre de A, D8. Qual torre nós devemos levar para D8? A torre de A ou a torre de F? Não há um princípio geral aqui que possa nos guiar nesse tipo de posição. Vai depender também de alguns detalhes. Vamos ver. Às vezes os dois lances funcionam. Vamos ver aqui como seguiria com torre de A, D8. Dama C2, tirando a dama da coluna, é natural. As pretas podem jogar dama A5. Que a dama em BC, em A5, ela fica mais ativa até do que em B6, né? E em algumas situações ela permite que as pretas possam jogar o lance B5. Mas eu analisei aqui cavalo F1. É uma ideia interessante. Menos jogado, menos óbvio do que o lance cavalo E4, né? Que é mais utilizado, mas vamos ver aqui qual é a ideia. Aqui as pretas podem jogar torre de F8, né, posicionando as duas torres aqui nas colunas centrais. Cavalo E3, essa é a ideia, trazer o cavalo para E3, onde ele vai ter uma ação maior no centro e continua atacando a casa F5. E aqui sim, a gente tem que ter muito cuidado também com esse lance, ó, cavalo H5, ganhando o peão, mas que abre a coluna para a torre das brancas. Então, depois de bispo H2, apesar do peão a menos, mas a posição não é confortável. Apesar do peão a mais, a posição não é confortável para as pretas, devido à abertura da coluna H. Então, esse peão aí a gente deve pensar muito, refletir muito antes de capturar, porque é bastante arriscado. Bem, essa seria uma variante que nós estamos analisando aqui com torre de AD8. Outra possibilidade bastante interessante é jogar
A5. Você não define a torre que vai para D8 e faz um avanço de peão que é bastante útil e até natural, já que as brancas rocaram grande. Então vamos ver algumas possibilidades aqui. Branco jogar cavalo F1, que é um lance que vocês já conhecem, essa ideia. As pretas podem jogar aqui C5. Já que o cavalo saiu de G3, então não tem aquela imediata entrada, né, do cavalo em F5. Vamos ver como funcionaria aqui. D5, E toma, C toma. E agora as pretas têm um lance bastante interessante aqui, que seria C4, com ideia de entrar ali em F2. E se a dama toma, também C4 abre a coluna, né? Coluna C para as pretas. Isso seria uma possibilidade. Depois de A5, a gente pode também analisar o lance natural, o cavalo E4 das brancas. E é um lance temático, né, para as brancas, já que eles querem avançar o peão de G4. E vamos ver aqui se as pretas podem jogar D5. Geralmente, quando o cavalo está em E4, as pretas podem jogar C5, porque o D5 não é muito forte, porque você joga cavalo, toma cavalo, dama toma cavalo e joga cavalo F6, atacando a dama e pressionando também o peão de D5, né? Olha, vocês também não têm que se preocupar, porque todas essas análises que nós estamos vendo aqui, e mais alguma coisa, vai estar na base, que será postada lá aqui na nossa plataforma, e vocês poderão fazer o download, baixar o arquivo em PGN, abrir no Chessbase, né? Ou em outro programa, com todas essas análises e essas variantes aqui que nós estamos acompanhando. Bem, vamos lá. Aqui tem duas possibilidades, acho que tem mais de uma possibilidade. Vamos lá. G4. Novamente surge esse lance G4. Aquele lance chato, né? Brancas sacrificam o peão em busca de ataque. Então, que o mais seguro é jogar C, tomar D4. Vai levar o G5, né? Não tem jeito. As pretas jogam cavalo, toma cavalo, dama toma, e podem jogar aqui cavalo C5. Depois de dama E2, vamos ver o que as pretas aqui poderiam jogar. Tem que tomar, né? Senão leva G, toma H6. Bispo toma. E aqui é possível jogar F6. Porque depois que o bispo volta, você ainda tem um lance bastante ativo aqui. D3. Então vejam que nessa posição as pretas têm um jogo bem ativo. As brancas têm possibilidades de ataque, claro, a coluna G está aberta. Mas as pretas possuem um peão a mais e estão com forte jogo no centro. Então é uma posição bem satisfatória aqui para as pretas. Bem, outra possibilidade aqui, em vez de G4, é jogar cavalo E5. Lance totalmente natural. Quando você joga bispo F4, você fortalece a casa E5. E aí facilita esse lance, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque nesse tipo de posição, se nós jogarmos cavalo toma cavalo, segundo peão toma, cavalo toma, dama toma, as brancas vão ter uma pequena, mas duradoura vantagem. Porque o bispo das brancas ele está mais ativo do que o bispo das pretas. Tá? E as brancas têm vantagem de espaço justamente por causa do
do peão de E5. Então aqui é uma posição melhor para as brancas. Por isso que depois de cavalo E5, seria melhor jogar torre de FD8, por exemplo. E aqui tem algumas possibilidades. Vamos lá. Se cavalo toma, a torre toma. A torre está bem colocada nessa coluna. Se D toma C5, as pretas têm esse lance bastante interessante aqui. Dama B4. E as pretas... Aqui tem um detalhe tático, né? Um detalhe tático bem interessante, porque se cavalo toma, bispo toma, dama toma, torre, as pretas dão mate. Então as brancas não podem ganhar uma peça, né? Depois de torre de FD8, cavalo toma F6, é uma outra opção. E aqui nós podemos tomar de bispo, melhorando a posição do bispo e pressionando o ponto E5. Né? Esse lance é bem interessante. Dama G3, ameaçando. Bispo toma H6. Bem, vamos ver como as pretas podem jogar aqui. C toma D4. E, claro, bispo toma H6 agora não serve, porque tem bispo toma cavalo, né? Mas aqui tem algumas opções. Se cavalo D7, torre D7, bispo H6, nós temos aí o D3, novamente ameaçando o mate em B2. Veja que agora o bispo das pretas participa ativamente, tanto na defesa quanto no ataque. Está muito bem colocado. Né? Torre D2, defendendo aí o mate, né? E aqui essa posição também, sem dúvida alguma, ela é bastante jogável para as pretas, né? Então, não devemos nos preocupar. Bem, depois de CD4, também existe a possibilidade de cavalo G4. E agora pode seguir E5. E aqui tem algumas variantes. Se cavalo toma, bispo toma. Nós podemos jogar aqui dessa forma. As brancas recuperaram o peão, né? Mas as pretas têm uma posição bastante ativa, sem dúvida alguma, e possibilidades de ataque aí na ala da dama, né? Então, voltando aqui novamente, outra possibilidade aqui seria bispo toma E5, cavalo toma E5, cavalo toma E5, e aqui o interessante lance D3, né? O cavalo está... devido à pressão no ponto B2 aqui, é possível esse lance D3. E novamente a gente percebe claramente que o bispo em F6 está muito, muito forte. Né? E vamos voltar aqui, depois de E5, ainda a possibilidade de se jogar bispo H6. Nessa posição, porque G toma H6, leva cavalo toma F6 e as brancas ganhariam um ataque muito forte, né? Mas aqui as pretas também têm uma posição que dá para defender e tem vantagem no centro. Acho que uma possibilidade aqui seria jogar dama E6, trazendo a dama para a defesa também. Tem alguma ideia em algum momento de jogar um dama F5, se for necessário aqui, dando cheque, né? Bem, agora
voltamos ao lance principal, que é bispo F4. Tá? E aqui nós vamos recomendar, além de A5, que é um lance que nós podemos jogar tranquilamente, A5 aqui, foi essa variante que nós acabamos de ver, existe uma outra alternativa, que é bastante interessante, que é jogar torre de FD8, com ideia de C5, claro. Então vamos ver algumas possibilidades. Se cavalo é 4 aqui, nessa posição, como eu já disse, geralmente com cavalo E4 facilita o lance de C5, né? Então C5, se D5 toma D5, C toma D5, cavalo toma E4, dama toma E4 e novamente nós temos aí o bispo nessa importante diagonal. Torre D2 defendendo o mate. E aqui tem um lance bem interessante aqui para as pretas, um lance posicional. Dama B5, permitindo que o cavalo possa ir para B6 e de B6 ameaçar entrar em C4 ou em A4, aumentando a pressão sobre o peão de B2. Brancas podem jogar a torre C2, eu analisei cavalo B6, D6 avançando, esse peão sempre incomoda um pouco, né? Trazendo aqui a torre que não estava fazendo nada, em A8, aqui nessa posição, torre D1, e C4. Então, aqui nessa posição, a ideia das pretas é jogar C3. Então, ainda é possível jogar aqui, eu fiz uma análise, bispo E5, cavalo D7, torre D5, dama A6, dama F5. E aí C3, que é um lance temático nesse tipo de posição, para abrir linhas, e também tem uma invasão aí da dama em F1. Muitas vezes eu coloquei o símbolo, vocês vão ver na base, de posição pouco clara, né? Jogo incerto. Mas nessas posições, em geral, eu acredito que as pretas não estejam pior, como essa posição aqui. Eu vejo boas possibilidades para as pretas. Bem, depois de bispo F4, torre de FD8, né? Vamos ao lance dama C2, que é o lance que parece mais recomendável, tirando a dama da coluna D. O que as pretas devem jogar agora? Bem, analisei duas possibilidades. Uma é A5, que é um lance que vocês já conhecem. Depois de cavalo F1, C5. E agora, agora nós temos que considerar também, sempre que se joga C5, o que acontece se joga D5. Como o cavalo saiu de G3, como eu disse anteriormente, então, às vezes o D5 não é tão forte, né? Então, depois de D5, CD5, talvez bispo F8, cavalo E3, torre E8. Aqui seria uma possibilidade, tá? Mas o branco acabaria sempre tendo a casa F5. E se C5, G4, nós podemos jogar aqui C toma D4, G5, é o lance que vocês já estão cansados de acompanhar, bispo toma, e E5. Veja que o branco sacrifica um peão, mas as pretas elas têm uma vantagem muito grande no centro. Ainda que depois de cavalo G3, as peças brancas estão bem posicionadas para o ataque, as brancas têm compensação pelo peão a menos. Então, essa seria uma possibilidade se jogando assim. Mas eu prefiro esse lance aqui, ó, dama A5, me parece melhor. Depois de dama A5, cavalo F1, que é um plano básico aqui para o branco, você retira o cavalo também, não é só para trazer E3, é para poder, o cavalo para E3, mas é para poder avançar o peão de G4, né? Aqui as pretas têm um lance temático,
jogar B5. Né? Então, esse é o motivo de tirar a dama da casa B6. Então, C5 é um lance que agora faz mais sentido, ao meu ver. Por quê? Porque como as pretas já jogaram B5, não há possibilidade de jogar B6 e abrir a coluna B. Então esse lance aqui agora é, a meu ver, bastante natural. Bem, aqui nós vamos jogar com o cavalo D5, ocupando o cavalo, essa casa forte, bispo D2. E agora vem o exercício número 3. Qual o lance que as pretas devem jogar nessa posição? Dei uma pausem aí o vídeo, né? E já a gente volta. Muito bem, vocês já devem ter analisado, tomado a decisão de vocês de qual lance jogar para as pretas. Então, vamos lá. Eu analisei alguns lances, tá? O primeiro foi B4. Bem, B4 é um lance bastante possível, claro. Mas vamos ver o que as brancas poderiam fazer. Cavalo E3, que é um lance bem lógico, né? Com possibilidade aí de até de tentar trocar esse cavalo das pretas, que está forte. E depois de cavalo toma, bispo toma, cavalo F6, cavalo E5, olha como o cavalo agora em E5 das brancas fica forte, batendo na fraqueza do peão de C6, dama C7, G4. Bem, não há dúvida que aqui as brancas estão melhor e têm boas possibilidades de ataque, né? Então esse lance particularmente, esse lance depois de bispo D2, B4 não parece bom. Vamos ver o dama C7, que é um lance bastante natural, né? Aqui depois de dama C7, as brancas também seguiriam com G4. E também com boas possibilidades de ataque na ala do rei. Veja que as pretas, nessa posição aí, elas não têm muitas perspectivas de ataque na ala da dama ainda, porque não há nenhuma linha aberta, né? Dama A6 também seria possível. E as brancas devem seguir com o cavalo E3. Mas a dama também A6 ela não está bem posicionada, porque ela impede o avanço do peão A das pretas, né? Então, o lance correto aqui é, depois de bispo D2, é dama A4. Esse lance, propondo trocas de dama, é o lance apropriado para a estratégia das pretas. As brancas podem trocar ou não, mas se não trocar vão perder um tempo ou enfraquecer um pouco o seu próprio roque. E se trocar, mesmo dobrando o peão das pretas, mas aí alivia a posição e o final não é inferior para as pretas. Então, depois de dama toma dama, peão toma dama, vamos seguir com torre C1, né, com a ideia de passar a torre para C4, pressionar A4. Aqui tem um lance interessante para as pretas, A3. Esse peão é muito fraco, ele pode ser sacrificado aqui em A3. Por exemplo, se as brancas jogarem B toma A3, as brancas ficam com um peão a mais, mas um peão dobrado isolado na coluna da torre, né? E isso pode ser útil também para as pretas, que podem aproveitar a coluna B. E aqui tem um lance interessante, essa ruptura aqui de E5,
cavalo toma, D toma. Você sacrifica mais um peão, mas está abrindo a coluna aí para a torre de D, né? Então, depois de torre de A, B8, cheque, rei A1, torre B5, apesar dos dois peões a menos, mas as pretas aqui têm compensação, total compensação aqui nesse final, porque as peças brancas estão descoordenadas e estão com muitas fraquezas. Tá? Então, esse final aqui é bem interessante para as pretas. Voltando, depois de A3, as brancas podem jogar também B3. E aí o lance, sem dúvida, melhor é A5. Tá? Com ideia, inclusive, de jogar A4. Se torre C4, que parece impedir, mas as pretas jogam novamente A4. Esse tipo de sacrifício de peão no final é interessante para abrir linhas, melhorar a posição aqui no caso da nossa torre, né? Então, se torre toma A4, torre toma torre, peão toma, torre B8, cheque. E aqui tem um detalhe tático, né? Se rei A1, leva cavalo C5, porque se D tomar C5, bispo F6 mate, né? Então aqui o melhor ainda é jogar rei C2. Aqui as pretas podem jogar torre B2, cheque, é bem interessante. Mas podem também jogar E5. Novamente aquela ruptura, aquele sacrifício, que depois de cavalo toma, D toma, um pseudo sacrifício, as pretas recuperam aqui. Então veja que essa é uma posição que as pretas têm um peão a menos, mas estão numa posição muito boa. A torre branca de H1 ainda não entrou em jogo, o bispo das pretas e o cavalo também estão muito bem colocados e a torre tem essa maravilhosa casa em B2. Bem, em vista disso, talvez seja melhor mesmo o branco jogar B4. Tá? E aqui tem um lance bem interessante das pretas, com ideia de proteger também o peão de A3. É cavalo C7, para levar o cavalo para B5, defendendo o peão de A3 e pressionando também o peão isolado de D4. Depois de cavalo G3, cavalo B5, cavalo E4. As pretas podem jogar aqui cavalo F6. O cavalo em B5 está bem colocado, está forte, então vale a pena as brancas tentarem trocar esse cavalo. Cavalo toma. E aqui, se as brancas jogam torre toma C3, leva cavalo E4, né? E claro que torre toma peão não é bom, porque cavalo toma bispo, cavalo toma, e torre D4, as pretas estão muito bem aqui, o bispo vai estar muito forte, a torre também das pretas está muito ativa. Aqui as pretas têm uma posição muito melhor. E depois aqui de torre C4, que é melhor, as pretas podem equilibrar nesse final, chegando a um final mais ou menos equilibrado, com cavalo toma F2, né? Bem, mas aqui nessa posição, natural é bispo toma C3, tomar de bispo, cavalo D5, e aqui o cavalo em E5 fica muito forte, nós temos que defender a fraqueza aqui de C6, rei C2, trazendo o rei, né? O rei é uma peça ativa no final, melhorando a posição do rei, bispo F6, tentando trocar aí esse bispo por esse cavalo, que sem dúvida está muito bem colocado. Bispo D2 ali, tentar melhorar o bispo. É necessário essa troca. E agora eu gostaria que vocês novamente parassem, dessem uma paradinha já no vídeo, para realizar esse exercício 5. O último exercício da nossa aula de hoje. Avalie essa posição e tente encontrar um mini plano para as pretas. Exemplifique, né?
com algumas variantes. Já já voltamos. Muito bem, espero que você tenha analisado e que tenha encontrado aqui o melhor caminho para as pretas. O caminho que leva à igualdade nesse final. E o plano é algo que já foi feito, de certa forma, nessa partida. Parece ser até uma repetição, mas aqui tem um outro ingrediente, que é a liberação mesmo da coluna D para a torre, que ela pode ocupar a casa D5. Então, o melhor lance aqui, nessa posição, é cavalo C7, com aquela ideia de levar o cavalo para B5 e defender o peão de A3 fraco, mas também de trazer a torre para D5 e, quem sabe, dobrar as torres na coluna D. Então, esse lance é muito importante para as pretas conseguirem aí o equilíbrio da posição, né? Pode-se seguir torre G4, ameaçando o bispo H6. Aqui o melhor é levar o rei em direção ao centro, né? Com o rei F8. Aqui as brancas podem jogar esse interessante lance. Torre H3, finalmente a torre saiu de H1 para capturar em A3, né? O interessante aqui é que se cavalo B5, que é o lance natural, defendendo, as brancas podem jogar bispo E3. E depois, com essa ideia aqui de torre G3 e pressionar o peão de G7, né? Que é uma fraqueza, tá fraco, né? Esse peão acaba se tornando uma fraqueza agora no final. Então, o cavalo B5, que é um lance tão natural aqui, não é o melhor. O que melhor é jogar torre D5. Tá? E aqui a gente pode ver, por exemplo, que um lance mecânico como F4, para defender o peão de E5, daria tempo das pretas dobrarem com muita rapidez na coluna. E depois de bispo C3, torre D1, vocês vão perceber que agora o ataque das pretas é muito forte. Torre de HG3, torre F1 é mais forte do que o ataque das brancas, que pode tomar em G7, mas depois de torre F2, rei C1, rei E7, a posição é favorável para as pretas, porque as brancas não têm como dar continuidade ao seu ataque. E o bispo em C3 ele não consegue participar. Enquanto as pretas podem depois ativar o seu cavalo por B5, e as brancas têm uma fraqueza ali no peão de A2. Então aqui o melhor para as brancas é tomar em A3. E aqui é bem interessante, as pretas têm que jogar pela coluna D ativamente. Então, torre de CD8. Aqui tem duas possibilidades. Bispo E3 é uma. Joga a torre e toma E5. Pode seguir bispo D4, torre E2. E aqui tem um lance bastante curioso para as brancas, que aqui o melhor lance é jogar rei D1. Porque obriga a torre das pretas a sair da forte sétima fileira, né? E aqui o preto ainda joga torre E5, porque o bispo está cravado, e se rei C2, torre E2, rei D1, torre E5, nós teríamos aí um empate, podemos ter um empate por repetição de lance, né? E aqui outra possibilidade de jogar bispo C3. E novamente tem um detalhe tático, porque vocês devem ter percebido que a torre branca está ameaçando, torre de A3 está ameaçando o peão A4, mas está com poucas casas. Então você pode aproveitar isso jogando torre A8, ameaçando ganhar a torre, né? Aí teria que voltar, você volta para D8, esse bispo C3, torre A8 novamente, bispo B2, torre de AD8, bispo C3, torre A8 e um empate por repetição de lance. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês
vão poder baixar na nossa plataforma todas as análises, a base, com essas análises, e vocês vão poder estudar e aprofundar mais essas variantes. Eu aprofundei algumas linhas, e eu acredito que esse material é bastante interessante para o estudo de vocês e para que vocês possam também utilizar nas suas partidas, partidas amistosas ou de internet ou em torneios, essa variante. Então, agradeço aí a participação de vocês, né, fazendo os exercícios, e qualquer dúvida coloca lá na nossa plataforma que eu vou tentar sempre ajudar aí para vocês continuarem tendo uma melhor compreensão dessas posições. Até a próxima.